Atos 16, 22. A palavra do Senhor diz assim: a multidão de Filipos ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro, diga bem forte, diga o carcereiro. Isso, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa se alegrou muito por haver crido em Deus. E você diz amém? Se você puder e quiser, queria muito que você olhasse para alguém aí e dissesse: hoje você vai saber sobre o batismo de um carcereiro. Espírito da glória, sopra sobre nós a brisa da tua palavra, e que o nosso coração seja solo fértil para poder receber, absorver, geminar, romper, frutificar, e essa palavra se tornará frutífera, dando 30, 60 e 100, e será grande a sua medida. Em nome de Jesus, quem diz amém? Talvez essa seja uma verdade que não queremos admitir, mas quero lembrar a vocês que ainda que nós, que outrora éramos prisioneiros do pecado, nós éramos, vamos lá mais uma vez, nós éramos, quero só lembrar a você, que eu e você não éramos apenas prisioneiros do pecado, mas também éramos alguém que outro alguém pecou contra nós. O que significa isso? O que significa que eu não apenas era prisioneiro do pecado, mas outros pecavam contra mim, e eu mesmo, com os meus pecados, gerei níveis de traumas, gatilhos, mágoas, ressentimentos, que são os efeitos do pecado. Mas ainda bem que nós encontramos Jesus. Você não está feliz? Eu estou. Ainda bem que Jesus nos encontrou. Porém,
Livres do pecado, quem é livres do pecado, diga glória a Deus. Livres do pecado, mas corremos o risco de deixarmos a posição de prisioneiros e nos tornarmos carcereiros. Não estão aqui. Não somos mais prisioneiros do pecado, mas ainda estamos guardando em cadeias os sentimentos e os traumas que pessoas pecaram contra nós e que nós geramos enquanto estávamos escravos do pecado. E isso nos torna numa posição estranha, porque temos uma sensação de liberdade como um carcereiro, mas não percebemos que, embora tenhamos a chave desse cárcere, ainda continuamos prisioneiros do sistema que estamos criando para nos defender. Deixa eu explicar melhor. Alguns de nós foram libertos dos vícios, mas ainda é carcereiro dos traumas que os vícios geraram. Alguns de nós fomos libertos de uma vida promíscua e imoral, mas ainda é carcereiro de gatilhos que nos atormentam. Alguns de nós somos libertos da vingança daqueles que pecaram contra nós, mas ainda somos carcereiros de ressentimentos e raízes de amargura que nos perturbam. Ou seja, carcereiros, carrega as chaves na mão, mas não sabe que ainda é preso de si mesmo. Ser carcereiro pode até ter uma sensação de controle, de poder, de proteção, mas ainda estar preso no sistema que você criou para se defender. Minha mágoa, meu ressentimento, minha amargura, meu trauma. Até porque eu fui livre do pecado, mas ainda tenho o direito de ser assim, porque olha o que fizeram comigo. O meu texto de hoje nos coloca diante de um carcereiro do Império Romano. Um homem que vivia entre grades, dormia. Eu disse o quê? Sabe que quando eu estava lendo esse texto essa semana, como que eu não havia percebido, minha bispa, que o carcereiro dormia? Alguns de nós estamos tão acostumados com as grades do ressentimento que dormimos no meio disso. Alguns de nós estamos tão acostumados com esta prisão que nós mesmos criamos, que conseguimos dormir naquilo que Deus quer nos arrancar. Eu quero que vocês me ouçam que o meu carcereiro é alguém que acordava todos os dias para ser guardião de uma prisão. Ele tinha chaves na mão, mas não percebe que ele era prisioneiro do próprio sistema. Sabe o que é mais perturbador? Se você prestar atenção no texto, bem atenção. O carcereiro, quando Paulo e Silas está preso, que tem uma movimentação divina do terremoto, ele tira Paulo e Silas e leva Paulo e Silas para a sua, falem comigo, leva Paulo e Silas para a sua, o mais forte que vocês puderem, leva Paulo e Silas para a sua. Foi aqui que me perturbou. Por quê? Porque tudo me indica que a casa e o cárcere fazia parte da mesma geografia. Não me ouviram? É muito perigoso quando o cárcere e a sua casa é o mesmo ambiente. É perigoso quando a prisão e a sua casa se tornam o mesmo ambiente. É perigoso quando a sua esposa não é mais esposa, é uma espécie de carcereira. Quando o seu esposo não é mais esposo, é uma espécie de carcereiro. Quando os seus filhos não são filhos, se sentem prisioneiros. Quando não dá mais para saber o que é casa e o que é prisão, porque se tornaram o mesmo lugar.
Que perigo quando o cárcere e a casa se tornam o mesmo ambiente. Que perigo quando não há mais diferença entre a casa e o cárcere. Ou seja, às vezes me sinto melhor em paz fora de casa do que em casa, do que com a minha família, do que com o meu lar, do que com os meus filhos. Não existe nenhum lugar que eu deveria sentir mais liberdade, mais paz, do que com a minha própria casa, do que no meu próprio lar. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus tinha um plano para aquele carcereiro, e Deus tem um plano para a sua casa também. Eu acho que vocês não me ouviram, porque eu vou tentar de novo. Deus tinha um plano para aquele carcereiro, e o plano que Deus tinha para aquele carcereiro era tão extraordinário que, se preciso fosse, ele frustraria os planos de Paulo para salvar aquele carcereiro. Não estão aqui. Se tivessem um pouquinho, eu queria alguém para entender agora. O senhor entendeu, pastor Marquinhos? Vou tentar de novo. Deus destruiu os planos de Paulo 2 vezes. Paulo queria ir para um lugar, Deus não deixou. Paulo queria ir para outro lugar, Deus não deixou. Mas por quê? Porque tem um carcereiro com a família dele numa prisão em Filipos, e eu quero salvar ele e a casa dele. Eu acho que vocês não me ouviram. Eu estou dizendo para os batizandos, e eu estou dizendo para alguém que está aqui: você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer para salvar você, tua casa e a tua família. Vou ministrar até alguém receber. Você não tem ideia do que Deus é capaz de mudar. Ele altera a data, Ele altera dia, Ele altera a estação, Ele muda a agenda, Ele destrói planos, mas a tua casa Ele vai salvar, a tua família Ele vai salvar. Tem alguém aqui que é alvo do plano de Deus? Dê um brado de glória agora. Se você puder e quiser, queria muito que você olhasse para alguém, me anime a pregar. Era para vocês estarem mais animados. Bate na mão de uns 3 e diga: nunca duvide do que Deus é capaz de fazer para salvar sua casa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nunca duvide. Nunca duvide. Nunca duvide. Nunca duvide. Ele derruba uma muralha, mas deixa uma parte dela só para salvar você e a sua família. Nunca duvide. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Ele permite uma menina morrer para ressuscitar depois, mas vai curar uma senhora com fluxo de sangue no meio do caminho. Nunca duvide. Nunca duvide. Eu queria alguém para dar glória agora. Eu estou ministrando que Deus colocou um alvo na tua casa, e Ele decidiu que vai salvar. Me ouça. O carcereiro está vivendo a sua vida, quando de repente um tumulto na cidade. Paulo e Silas chegam à prisão de Filipe. Quem chega à prisão de Filipe? Não, quem chega à prisão de Filipe? Prisioneiros. Paulo e Silas, vocês não estão aqui, espancados, humilhados publicamente. Acho que vocês não me ouvem. E o que o carcereiro recebe de ordem é: coloque em máxima segurança. Problema, esses dois são problema. Coloque no cárcere interior. Posso pregar um pouco? Posso falar que algumas pessoas aqui são carcereiros não só de sentimentos, de pessoas, que só porque não lhe foram apresentadas da forma correta, só porque não trataram como você queria, você colocou elas no cárcere da sua alma. Vocês não dão glória agora? Alguns de nós aqui vai ter que fazer o que fez José. Antes de resgatar tua família, você vai ter que libertar teu irmão Simeão da prisão. Acho que vocês não me ouvem.
Nós gostamos de falar que José perdoou a família. É verdade, ele fez isso depois de um longo processo. E a primeira coisa que ele fez foi colocar o irmão dele, Simeão, na cadeia. Sabe para quê? Porque ele ainda queria que o irmão revivesse o que ele viveu. Mas Deus manda eu te dizer, uma vez que eu te libertei, você não precisa colocar mais ninguém no cárcere. Tem alguém comigo aqui? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eles são colocados no cárcere interior. Posso dar uma boa notícia? É que o carcereiro não sabe que aqueles dois problemas carregam a boa notícia que ele procurava. Eu vou pregar que esse lado deu glória. Quem quiser receber, receba. Para Deus destruir o teu cárcere, para Deus entrar e te arrancar de você mesmo, Ele tem um plano. Sabe qual é? Se apresentar em forma de problema. Você acha que é problema, mas na verdade tem uma palavra de salvação escondida. Eu estou ministrando que alguns de vocês vão ter uma boa notícia na próxima semana, porque onde você achou que era problema, na verdade eram evangelistas escondidos. Eu queria alguém para dar glória agora. Deus tem uma maneira estranha. Deus tem os seus agentes. Deus tem os seus espiões. Eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo que Deus já tem alguém preparado em um lugar estratégico para ser boca dele na tua casa, para ser boca dele na tua família, para ser boca dele no teu lar. Vou mais alguém ainda. Vou mais alguém. Pastores, líderes, voluntários. Talvez você não está entendendo porque você está sendo colocado nisso que você chama de prisão, mas o que para você é prisão, para Deus é missão. Vocês não vão dar glória agora? Eu quero você mais animado comigo, irmão. Eu estou dando uma boa notícia, que o que às vezes eu acho problema, não é problema, é púlpito. Aonde eu estou achando que você é prisioneiro, é onde Deus quer me usar para pregar a palavra, em um nível em que não teria. Eu posso liberar uma palavra. Se Deus tem um acesso para a tua vida, quando o inimigo acha que está te impedindo, é aí que ele está te empurrando para onde Deus quer. Segura. Olha para cá. De repente, meia-noite. Que horas era? O carcereiro está dormindo. O carcereiro está fazendo o quê? Me ouça. Esse é o problema quando nos acostumamos a viver em níveis de prisão, cárcere e sistemas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. Paulo e Silas oravam e cantavam. Paulo e Silas oravam e... Mas o carcereiro estava... Como? Qualquer um de nós aqui queríamos ter o privilégio de reviver essa cena, sim ou não? Mas esse é o problema. Para quem não tem a liberdade de Cristo, o que para nós é extraordinário, para eles é comum. Eles não entendem. Acho que você não me ouve. Para o carcereiro, é mais um preso cantando. Ele dorme. Você não me ouve. Como o evangelho ia entrar no coração do carcereiro? Como o evangelho vai entrar no teu coração que está aqui me ouvindo? Como o evangelho vai entrar no coração da tua casa? Você ouve a gente cantando e pregando, mas parece comum. Deus sabe como fazer você prestar atenção no que a gente está cantando e pregando. Não me ouviram. Então eu pensei que o terremoto era só para abalar as estruturas da cadeia. Não me ouviram. Vou tentar mais uma vez.
O terremoto não é só para abalar as estruturas da cadeia. O terremoto era para abalar o coração do carcereiro. Vocês não me ouviram? Eu vou tentar de novo. De qual outra forma ele ouviria Paulo e Silas pregando? Vamos de novo? De qual outra forma ele daria crédito naquela palavra? Vocês não me ouvem? De qual outra forma ele receberia a pregação? Ele estava preso no seu próprio sistema. Eu estou dizendo que você não pode ficar desesperado quando um terremoto vem. Por quê? Porque às vezes para quebrar a resistência desse coração duro é só terremoto. Meu Deus do céu. Depois dessa eu vou embora, eu vou tentar de novo. Tem alguém que é carcereiro e acha que é livre, acha que tem poder, acha que tem influência, mas a hora que Deus fazer apenas uma batidinha no céu e vai começar a abalar as coisas. Eu queria alguém comigo. Deus manda eu te dizer: fique em paz, não se assusta não. Eu sei como abalar estruturas, mas fica em paz, aquele coração duro vai se quebrar. Eu queria alguém para receber. Levante as mãos quem quiser, porque eu vim dar uma boa notícia. Não há coração duro que resista o poder do evangelho na tua casa. Só se você puder e quiser, olhe para uns 3 aí e diga assim: Deus vai abalar algumas coisas essa semana. Diga. Eu vou pregar até alguém receber. Deus vai abalar algumas coisas na família de alguém. Fique em paz. Ninguém vai morrer. Era para alguém dar glória agora. Não vai matar ninguém. É o diabo que vai sair de lá. É a depressão que vai sair de lá. Eu queria alguém para dar glória. É o inferno que vai sair de lá. Eu queria alguém comigo, pastor William. Eu vou tentar de novo. Toda cadeia será quebrada, toda algema será despedaçada. Eu queria algum batizando comigo. Eu vim pregar que hoje não tem carcereiro, hoje tem libertos. Só quem é livre faz alguma coisa. Eu queria muito a minha banda comigo aqui agora. Eu ainda vou pregar alguns minutos, mas eu queria muito a banda comigo. Eu vou explicar por quê. Olha para cá. Paulo e Silas está cantando. Cadê Paulo e Silas? Irmão, corre. Pastora Fer. Eu não sei você, mas sinto que alguma coisa está sendo abalada. Eu estou dizendo que tem gente aqui que disse: nunca vou na igreja, já entrou. Nunca vou ser salvo, já está aqui. Tem gente aqui que disse: esse negócio não é para mim. É lógico que é. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é povo de propriedade exclusiva. Tem alguém aqui que pode adorar. Segura. Eu tenho que terminar, é culto de batismo. Para com isso, vocês estão me animando. O Paulo e Silas começou a cantar.